Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. E aí, como estamos? Professor Jonas, de língua portuguesa, tudo bem? E aí, a gente vai continuar a nossa mentoria, beleza? De língua portuguesa, de gramática, e hoje a gente tem alguns critérios importantes referentes à parte de concordância para a gente alinhar, tá? Vamos lá. A gente vai hoje com concordância nominal, concordância verbal, e depois a gente segue com algumas complementações ainda, tá bom? Então, deixa eu ir passando aqui para a gente trabalhar um pouquinho. Vamos ver se passa. Passou. Então, ali, ó, a gente vai começar com a parte de concordância nominal. E quando a gente pensa em concordância nominal, a gente está pensando em concordar termos que não sejam verbos. Ou seja, a gente vai concordar, por exemplo, artigos, adjetivos, pronomes. Então, porque para a gramática, nós temos uma nomenclatura geral, que é verbo e nome. Então, substantivo, adjetivo, advérbio, enfim, eles acabam entrando aqui na partezinha de nome, tá? Então, a gente vai bem com os casos específicos, tá, de concordância nominal, então com algumas possibilidades que a gente pode ou não utilizar. Fechado? Então, a gente vai ter aqui, ó, duas expressõezinhas iniciais, o anexo e o incluso. E essas expressões, elas são expressões que variam, ou seja, elas vão concordar tanto no masculino, no feminino, quanto no singular ou no plural. Então, elas concordam justamente com o que tem na oração, tá? Por exemplo, se eu colocar os documentos, vai ficar anexos, inclusos. Se eu pensar em as cópias, anexas. Então, sempre que a gente trabalha ali com a ideia de anexo incluso, ele vai concordar. Por exemplo, ó, a multa está inclusa neste valor. Porque, ó, é a multa, então inclusa. Se fossem as multas, ficaria inclusas, tá? A cópia veio anexa. Se fosse o documento veio anexo. Então, a gente tem justamente uma ideia de concordância com com o que está na oração. O anexo e incluso acabam concordando, tá? O obrigado é uma das expressões que concorda em gênero. Então, gênero feminino, obrigada. Gênero masculino, obrigado. A gente vai ter, ó, a garotinha disse obrigada. Obrigada. O menino disse obrigado. Um erro muito comum é a gente achar que o obrigado concorda com o nosso interlocutor, tá? Por exemplo, estou aqui conversando com a Laura. Eu não vou dizer obrigada, eu vou concordar com o gênero, tá? Então a gente diz obrigado, obrigado. Entendido? Sempre o locutor concorda com o locutor. O kit é uma expressãozinha que também varia em gênero, beleza? Em gênero, ok? Então, o que acontece? Desculpa, em número. Então, por exemplo, ó, eu estou kit, estamos kits. Ele sempre vai concordar com o número que tiver na oração. Termo no singular, termo no singular, termo no plural, beleza? Continuando, o mesmo e o próprio, a gente tem justamente ali uma organização de concordar com o que tem na oração também. Então, concorda em número. Um erro muito comum é a gente usar o mesmo como se ele fosse um pronome de retomada, um pronome relativo, por exemplo. Tipo, Jonas estava caminhando no parque, o mesmo caiu. Isso não pode aparecer. Percebam que, inclusive, a gente vai ter ali, ó, a gente vai ter uma organização de, a gente vai ter uma organização, ok, de
pegar o mesmo e ele se referir somente a sozinho, sozinho, tá? Então, por exemplo, ó, eu mesmo realizei o exercício, tipo, eu sozinho. Elas mesmas realizaram as atividades, elas sozinhas. Então, veja ali que ele sempre concorda com o que tem na oração.